Tudo bem, pessoal? Sabadão, dia 8 de dezembro de 2018, conforme prometido, falarei um pouquinho da nossa Damares Alves, ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Se esse ministério deveria existir, isso já é outra história, né? Isso aí é assunto talvez para um outro dia. Mas ministra aí nomeada, muita gente critica, né? Não, uma fundamentalista religiosa, tal, essas críticas todas, eu penso um pouco diferente, tá? Eu não quero fazer pré-julgamento, vou simplesmente olhar o currículo dela, busquei aqui num site honesto, vou deixar aqui na descrição, né? Isento pelo menos, e vi aqui, né? Advogada, ativista pró-vida. Então, minha colega, né, advogada, colega no mundo jurídico, operadora do direito e ativista pró-vida. Até agora, né, nenhum problema, estou aqui vendo. Né. Nos 20 anos não houve nenhum parlamentar engajado, ela vem falando, né, com questões de família, defesa da vida, da infância, tarari, tarará. Então, nada demais, estou tranquilo e a origem dela. Damares tem 54 anos, cresceu no Sergipe, morou em várias cidades do Nordeste na juventude, de origem humilde, filha de um pastor e de uma dona de casa. Também não vejo problema nenhum. Abuso, tá? E tem dois, está aqui no site, né? Estou vendo aqui. Foi abusada quando criança, gente, aos 6 anos de idade, foi abusada sexualmente. A violência foi brutal e a tornou incapaz de gerar uma criança em seu útero. Então foi uma coisa realmente traumática para ela. Então ela tem essa história triste, uma história complicada, o que talvez seja até um ponto positivo numa pasta que envolva direitos humanos. No final da década de 80, no Sergipe, Damares fundou um comitê estadual, Movimento Nacional de Meninas e Meninos, cuja principal função era a proteção de crianças moradoras de rua. E nesse período ela transformou o próprio apartamento dela num abrigo para essas crianças. Aqui já vejo um ponto muito positivo. Quer dizer, não é aquela pessoa que acha que é boazinha porque deseja que o Estado ou algum outro ser faça alguma coisa. Tá? Isso é uma política tipicamente dos marxistas, dos socialistas, dos comunistas. Né? Eu sou bonzinho porque eu desejo que alguém faça algo por alguém. Não, tá? E você não é bonzinho por causa disso. Você é bonzinho se você fizer com seus próprios recursos, ganhos com o suor do seu rosto, ou o suor do rosto entre aspas, né? Pode ser pelo seu intelecto, enfim, pelo seu esforço pessoal, e você coloque isso em favor de alguém. Seja o seu tempo, às vezes não é só dinheiro, pode ser dinheiro também, sem problema nenhum, mas às vezes é o seu tempo, um sorriso, o seu bom humor. Então tudo isso você pode colocar a serviço do semelhante, a serviço de alguém. E isto não é discurso religioso. Tá? Esse é um ponto importante para eu deixar claro aqui. Pô, será que o Tom virou religioso? Não, não é nada disso. É uma questão de você ser altruísta pelo que você faz, não pelo que você deseja que alguém faça. Tá? Esse é um ponto importante, é um grande diferencial entre uma postura chamada esquerdista, né? O rótulo sempre difícil, né? O rótulo nunca cai bem. Mas a gente tem que rotular de alguma forma. Então, é assim que é a rotulagem. Né? A política de esquerda é isso. Você quer que o Estado, algum ente, faça alguma coisa. Se você fizer diretamente, não serve. Tá? Então, não é assim que a banda toca dentro da minha cabeça, pelo menos. Então, ponto para Damares. Eu gostei de ver isso aqui, que ela colocou a mão na massa. Colocou o próprio apartamento dela como lar temporário para as crianças de rua. Tá? E outras vezes, para entender o problema, ela dormiu nas próprias ruas de Aracaju, ao lado dessas crianças. Não é simples, hein, gente? Tá? Uma guerreira aí, eu estou vendo ponto positivo
nesse aspecto para a nossa Damares Alves. Então, ponto para ela. Também no final da década de 80 atuou em defesa dos direitos das mulheres pescadoras e trabalhadoras do campo. Está dizendo aqui que existe ainda hoje o povoado de Siririzinho, povoado de Siririzinho, na cidade de Siririm, Sergipe, em um centro social, blá blá blá. Bom, beleza. O centro tem inclusive o nome dela, Damares Alves. Ela adotou uma índia, né? Ela não tem filhos biológicos, como já comentei aqui, adotou uma índia e pegou lá a indiazinha, que foi salva da prática de infanticídio, comum em algumas tribos do norte. Nossa, que horror, gente, que realidade triste, não? E até o pessoal também, né, mais vermelhinho, fica, ai, que lindo, selvagem nobre, rossoniano. Você vê que não é bem assim. Existem costumes não positivos, não civilizados. O bom, gente, é a civilização mesmo. Vamos colocar os pingos nos is e a realidade nua e crua. Tá? Inclusive essa coisa, está muito em moda hoje em dia, essa situação aí do índio. Né? Inclusive com as declarações do Bolsonaro. Sempre com aquela dureza que lhe é peculiar, que o índio não deve ficar como um animal no zoológico. Né? Inclusive, quem conhece mesmo algum ente de verdade real índio, não essa abstração índio, mas um cidadão índio, um ser humano, você vê que ele quer o Nike, ele quer televisão, ele quer as coisas da civilização. Ele não quer ficar pegando bananas, né, viver da extração. Não, ele quer a tecnologia sim. Então é muito curioso. Essa história de temos que manter o índio naquela condição, isso é coisa de homem branco bobão. Bobão, de verdade. Eu penso que o índio mereça todos os recursos tecnológicos. Mereça, por exemplo, tratamento dentário, né, médicos, tudo que a civilização pode oferecer, tecnologia da cura. Eles têm, inclusive, coisas a contribuir e coisas a receber. Então, essa troca, enfim, tem que integrar. A meu ver, tem que integrar o índio e não colocá-lo num zoológico e mantê-lo lá. Acho que a integração é viável. É um tema polêmico. Tá? Eu confesso aqui para vocês do canal, não sou um especialista em índios. Todos os especialistas apontam na direção contrária, que deve ficar ali, mas eu penso diferente. Tá? E eu acho que esses especialistas têm um pouco de uma ideologia torta na cabeça. Tá? E você tem que ver o que o cidadão deseja. Tá? Tem que perguntar para o índio, é isso que eu quero dizer. Tá? E ele não quer ficar lá no meio da floresta. Quando vê assim alguma coisa da civilização, ele deseja, ele quer essa migração. Então temos que integrar na sociedade, na minha modesta opinião, respeitando as opiniões em contrário. Né? Então ela adotou essa índia, que escapou da prática, né, do infanticídio, que é um costume bárbaro entre os índios. Né? Aqui no caso a matéria está dizendo quando tem nascimento de gêmeos ou algum tipo de deficiência, é essa coisa horrível, né, de sacrificar o bebê. Eu acho tudo isso bem complicado. Né? Eu sou pró-vida, gosto da vida, história de ficar matando não é comigo não. Tá? É isso aí, gente. Então tem essa passagem que eu acho bastante enriquecedora para uma pessoa que vai tratar de direitos humanos. Tá? Já sentiu na pele o que colocou a sua própria vida a serviço. E, enfim, ela é pró-vida também, né? Não quer aborto, contra a pedofilia, né? Palestrante reconhecida no combate à pedofilia. Ela, inclusive, vítima, né, desta coisa hedionda. Né? E hoje em dia a gente vê filósofos, inclusive, tendo uma retóricazinha muito complacente com isso aí. Né? E
é muito chato, né? Nós temos que combater veementemente. Tá? Simples assim. Drogas, né? Então, contra as drogas, também acho que hoje existe um discurso muito complacente com relação às drogas. Isto tem que ficar claro na mente, não é bom, é nefasto para a sociedade. Mas é direito da pessoa. Eu não... Né, da escolha, né, essa coisa sempre da vida contra a liberdade, o direito de escolha. Tem que tomar cuidado. Tá? Nesse caso, eu fico mais pela vida. Né? Combate às drogas, não presta, é uma coisa ruim. Ponto, parágrafo. Opinião polêmica também. Eu sei que tem muita gente contra isso, porque a questão da liberdade é muito forte, que a liberdade me é cara também. Mas eu acho que tem certas situações que o indivíduo tem que engolir que você não pode fazer. Tá? Tem coisa que você não pode fazer, porque vai contra você mesmo. Mas tem o livre-arbítrio. É uma polêmica. É uma polêmica, né? A questão do aborto, a questão das drogas, né? E nessa polêmica tem prós e contras para tudo isso, mas eu fico pela vida. Nessa questão eu me posiciono assim. Tá? Então, voltando aqui, né, a nossa ministra, futura ministra, advogou de graça, né, voluntariamente, para mulheres em situações aí de vulnerabilidade social, tá trocando em miúdos, né, violência doméstica, todo tipo de violência. Então ela tem aí também o Instituto Flores de Aço, com sede em Brasília, que ela é coordenadora, também milita em defesa da mulher, ela tem muita ligação com essa pauta aí das mulheres. E é isso, gente. Tá aqui, eu vou deixar o link que falou disso na descrição. E então me parece, né, assim, avaliando tudo, né, no grande quadro, me parece que tem mais coisas positivas do que negativas. Obviamente, é um ser humano cheio de falhas, cheio de problemas, como todos nós temos. Então, se quisermos pegar pontos negativos, certamente acharemos, né? Não fiz a pesquisa tão profunda assim. Mas me parece que no frigir dos ovos eu vejo mais positividade. E dou aí um voto de confiança de minha parte para esta nova ministra. Desejo boa sorte a ela. E agora selecionei aqui alguns pontos de uma entrevista para a gente escutar e comentar. Vamos a eles. Todo o meu trabalho começou com a defesa da infância. E tudo começou porque eu fiz da minha dor a minha luta. Eu fiz da minha dor a minha bandeira. Eu sou sobrevivente da pedofilia. Aos 6 anos de idade eu fui barbaramente abusada dentro da minha casa. E aqui vai um recado. Mais de 68% dos casos de abuso é com pessoas muito próximas, é com pessoas, inclusive, muito próximas da casa. A minha mensagem é o seguinte: abraça seu filho, atenção redobrada, olha nos olhos do seu filho, nos olhos da sua criança. Atenção com a escola. Abra a mochila da escola do seu filho, folheie o caderno da sua criança. Em interior de São Paulo, um pai abriu o caderno da filha, 12 anos. Sabe qual foi a tarefa de português que a professora passou? Uma redação. E para fazer a redação, a menina ia ter que dar um beijinho em 3 meninos na boca, um selinho, e um selinho em 3 meninas, para ela sentir descrever na redação o que ela sentiu. Isso não é tarefa de casa. Comece a acompanhar a escola, converse com o professor, que você não quer que o professor confunda o seu filho. Vamos combater o preconceito sem confundir as crianças. Vamos ajudar a escola a superar tudo isso também. A infância nunca correu tanto risco como nos dias de hoje. As crianças estão sob risco e a maior violação é uma doutrinação ideológica em sala de aula. As crianças estão sob uma doutrinação ideológica. São várias ideologias sendo implantadas em sala de aula. A que a gente mais questiona e que nós estamos combatendo é a tal da ideologia de gênero. É um tema que merece uma atenção muito especial dos pais. É tão sério, tão grave, que recentemente o Conselho Nacional de Pediatria dos Estados Unidos publicou uma resolução proibindo se falar de ideologia de gênero
para crianças americanas, porque perceberam que causou um dano muito grande às crianças americanas. Eles dizem que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, nós nascemos um ser e a gente escolhe o que nós queremos ser. Se nós escolhemos ser, depois que a gente nasce, a gente escolhe ser homem, mulher, homossexual, lésbica, travesti, transgênero, pansexual, cissexual, e aí escolhe 70 identidades. Hoje no Brasil tem 70 identidades para escolher. Puxa, isso é muito complicado. Você dizer para um menino, uma criança na escola, e é para falar isso a partir de 3 anos, você não é menino. Você nasce e você escolhe o que você quer ser. É muito complicado você dizer hoje para uma criança de 3 anos que ele tem 70 identidades para escolher. É muito complexo e os pais não estão entendendo a confusão que está sendo feito na cabeça das crianças. Deixem as crianças em paz. Vamos voltar a ter uma escola de qualidade. Aí fica essa briga ideológica. Enquanto briga, o que aconteceu com a educação brasileira? 32% das crianças estão chegando no 4º ano sem saber ler, sem saber escrever.